Deus pelo perdão dos meus pecados e pela vida eterna que o Senhor me oferece no céu, se a Ele for uma filha firme e fiel até o fim. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui com todos vós. Só o Senhor sabe das provas que tenho enfrentado para chegar aqui nesta noite. Mas o Senhor tem preparado todas as coisas. Agradeço a Deus por este convite que me foi feito. E sinto mocidade de contar uma obra que o Senhor tem feito na minha vida. O Senhor tem me chamado nessa graça na idade de 26 anos na Itália. Eu não conhecia, mas o Senhor, por grande misericórdia, tem falado muito com a minha alma. Nasci numa questão de outra denominação, porém eu li a Bíblia e falava com Deus e pedia: Senhor, eu gostaria tanto de escutar a Tua voz. Queria que o Senhor falasse comigo face a face, assim como o Senhor falava com José, com Moisés, assim como muitos outros Teus filhos. Mas eu não me escuto a Tua voz, Senhor. E assim, depois de uma testemunhança de um casal que veio na nossa família, o Senhor preparou de entrar na congregação. E assim o Senhor tem falado com a minha alma. O Senhor, na primeira vez que eu procurei a igreja da cidade onde eu moro, em Milano, o Senhor anunciou uma reunião da mocidade. E ali o Senhor colocou o desejo no meu coração de participar. E naquela reunião o Senhor falava muito comigo. Eu falei: Senhor, se o Senhor está falando comigo, fala uma passagem da Bíblia da Samaritana. Eu achava tão bonito como aquela mulher tinha tido a coragem de falar de Jesus para todos, de anunciar que aquele era o Messias. E assim o Senhor tinha tomado a boca do servo e ele falou da Samaritana. Porém tinha muitos jovens. E eu falei: Senhor, eu preciso de algo mais claro. Preciso que o Senhor fale comigo face a face. Naquele momento o Senhor tomou a boca do servo e ele falou assim. Tinha uma moça que se chamava Diene, ele contando um testemunho. E essa moça abraçou a mãe dela. O nome da minha mãe era Diene e eu nunca tinha escutado o nome da minha mãe em nenhum outro lugar. Eu agradeço a Deus porque naquele mesmo dia o Senhor me chamou nas águas e me conserva firme e fiel a Ele até esse presente momento. Eu agradeço a Deus por quanto, Irmandade, eu era uma moça muito vaidosa. Eu não conseguia sair se eu não passasse horas me maquiando. Às vezes a minha mãe olhava para mim e eu me maquiava até para ir para o médico. Ela falava: filha, o médico não vai entender que você está doente. Olha, filha, você não precisa disso. Mas eu tinha uma insegurança dentro de mim. E assim, quando o Senhor me chamou na graça, eu chorava muito, o Senhor me visitava. E este véu tão lindo que o Senhor nos dá de usar, ficava todo manchado. E assim o Senhor foi tirando tudo aquilo e tinha ficado algo de muito simples para mim, um corretivo. Mas o Senhor, numa reunião da mocidade, tocava no meu coração e falava: filha, deixa algo para mim que eu vou te dar outra coisa no lugar. E eu fingi que não escutei, mas o nosso Deus é tão bom que quando a gente finge que não escuta, Ele se usa de outra pessoa para vir nos lembrar daquilo que Ele falou. Glória a Deus. Naquele momento, um dia eu deixei aquela parte, mas eu saía com óculos escuros, não tinha segurança de olhar nos olhos das pessoas. E assim um dia eu saí sem aquele óculos, saí no meio da rua, e quando eu me deparei eu estava sem nada. O Senhor começou a me visitar. Começou a visitar no meio da rua, eu comecei a chorar e o Senhor falava: filha, você é linda do jeito que eu te fiz, você não precisa de nada disso. E eu sinto de dizer para essa mocidade: vocês são lindos e perfeitos assim como Deus fez, vocês não precisam de nada. Glória a Deus, aleluia, Senhor, santo o teu nome. Eu agradeço a Deus porque ali depois entrou uma grande prova no meu trabalho na cidade onde eu moro, uma cidade de grande vaidade. E ali uma prova me tomou, eu fui um dia chorando para a igreja e na palavra o Senhor falava assim: aquilo que eu fiz com você não vai servir só para você, mas para aqueles que te encontrarem também. Eu guardei no meu coração. E naquela mesma semana eu recebi uma visita de uma minha amiga que não é desta graça. E eu comecei a contar esse mesmo testemunho para ela. E quando eu comecei a falar que Deus tinha falado para mim que eu não precisava de nada porque eu era bonita assim como Deus tinha feito, ela começou a chorar. E ela chorava tanto, tanto, tanto. E Deus dava de falar algumas coisas para ela. E ela falava assim: olha, é Deus que está me libertando agora. Porque hoje mesmo eu liguei para minha mãe e eu ia fazer algo de estético no meu corpo. Eu ia marcar uma consulta e na porta da minha casa tem um psicólogo. Eu já ia começar um tratamento, mas mediante aquilo que você está me contando, eu me sinto liberta. Glória a Deus. Eu
sinto de contar também outro testemunho, Irmandade. Eu vinha fazer um incidente de carro, fui fazer um trabalho para os meus pais, e assim, eu saindo daquele trabalho que eu anunciei a palavra de Deus, eu bati no furgão e amassei toda a lateral do meu carro. Fiz um pequeno dano naquele furgão. Era um dia de sexta-feira. Na Itália eles são um pouco agitados, aquele homem já foi mais tranquilo, eu já vi o trabalhar de Deus. Naquele momento eu estava desempregada e eu falei, ai Senhor, olha para esse carro, Senhor, eu amassei tudo, o meu seguro não vai cobrir o meu, só vai cobrir o dele. E assim, a gente foi fazer o certificado dos danos e eu falando de Deus para aquele homem. E quando fizemos o certificado, tinha ficado uma quantia bastante alta. E eu clamei a Deus, falei, olha Senhor, o seu carro vai ficar perfeito por causa do seguro, mas o meu, eu vou ter que esperar bastante. E ali o que aconteceu, que quando chegou na segunda-feira, eu tive a notificação de todos os danos, falei para ele ativar a seguração. E aquele homem, vendo que eu tinha sido sincera, falou assim, olha, se você quiser, você pode levar o seu carro para a mesma concessionária que eu vou ajeitar o meu. Eles ajeitam o seu também. E eles vão fazer uma única fatura para a seguração. Naquele momento eu falei, olha, você pode até achar que eu tenho algum problema, mas eu sirvo a Deus e isso não é correto perante o meu Deus. Se o meu Deus quiser, Ele vai ajeitar o meu carro. Se não, no momento certo, o Senhor preparará. E assim, Senhor, lembrando que nós servimos a Deus, nós não podemos mentir, porque a mentira vem do adversário. E ali eu fiquei naquela comunhão. E isto era uma segunda-feira e na quarta-feira ia ter um culto. Era ainda no período de Covid, então eu tinha que marcar os lugares e marquei por fé pela minha mãe, porque ela é testemunhada, eu sou a primeira da minha casa. E assim, eu tinha marcado por fé, tinha outro casal de irmãos em casa, marquei para todos. E minha mãe, muito triste naquele dia, falou, eu não vou para a igreja. E eu falei, Senhor, eu marquei por fé. Aquele irmão olhou para mim e falou, olha, desmarca, porque vai tomar o lugar de outra pessoa. Então é melhor você desmarcar. Eu subi as escadas da minha casa e falei, Senhor, não deixa a minha fé confundida, Senhor. Eu marquei para minha mãe te servir. Naquele mesmo momento, Irmandade, quando eu cheguei no meu quarto, eu recebi um e-mail de um advogado. Nós tínhamos uma causa em suspenso e Deus tinha feito um milagre. Aquela causa tinha voltado para trás. Deus preparou 3 vezes o valor do meu carro. E nós fomos congregar minha mãe, eu dei a notícia, ela voltou do supermercado e nós fomos servir a Deus. Eu agradeço a Deus. Tantas obras o Senhor tem feito naquele lugar. Somos poucos na minha comum, congregamos em 70, às vezes 50, mas é uma grande felicidade estar aqui com todos nós. Convido todos para vir nos visitar naquele país, rogo as vossas orações. E nas minhas o Senhor dará de apresentar a todos vós. Agradeço a Deus por tudo, só o nome de Deus seja louvado.